A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 322 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 22 até o capítulo 24. Amém? Eu espero que você consiga fazer essa leitura hoje, que você possa meditar nela. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 24 e os versos 20 e 21, nos quais a palavra do Senhor vai nos dizer assim: ou então que estes homens que estão aqui digam: que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Amém? Bom, nós vimos no capítulo 21, e eu quero já até pedir perdão para os irmãos, porque domingo nós não conseguimos postar o devocional, mas lá nas cartas apostólicas a gente consegue recuperar, tá? O dia perdido, né? Nós estávamos no acampamento para os homens e não foi possível gravar, tá bom, amados? Mas hoje estamos aí dando início, continuidade, perdão. No capítulo 21, nós vemos que Paulo, ao se apresentar em Jerusalém, e os judeus vindo da Ásia, vendo ele lá, sabendo da sua mensagem, da sua pregação contra as tradições da lei, e também, principalmente, pregando a ressurreição dos mortos para os gentios, principalmente em Cristo Jesus, houve ali uma grande revolta, né? E depois que se fazem muito barulho, que as pessoas vão agredir ali Paulo, os soldados chegam e impedem, né, que Paulo seja praticamente morto. E então Paulo vai apresentar aí a sua primeira defesa, né, diante daqueles judeus, daquele alvoroço. Então Paulo vai dizer que ele é nascido de Tarso, né, da Cilícia, que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele vai falar que foi criado no rigor da lei. Ele também vai falar que ele perseguiu o caminho. Ele fala que ele estava sendo testemunha da morte de Estevão, né? E ele concordava com isso, e que, pedindo ele carta para perseguir a igreja no caminho de Damasco, ele então vai ter uma visão da manifestação de Jesus, onde ele vai ficar cego, e Jesus vai perguntar: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele então pergunta quem ele é, e ele vai dizer que é Jesus de Nazaré, né? Então Paulo conta como foi a sua conversão, e ele vai falar, né, que enquanto ele orava, quando ele voltou para Jerusalém, ele teve ali praticamente uma revelação de Deus, né, com o Senhor falando para ele o que iria acontecer com ele. E as pessoas ainda estavam conseguindo ouvir Paulo, né? Até que ele fala que Jesus o havia separado e levantado para pregar aos gentios. Aí o alvoroço começou de novo, as pessoas começaram a brigar e começaram a gritar para matar Paulo. E então, quando Paulo iria ser apedrejado, ele pergunta para os soldados: por acaso vocês vão açoitar um soldado romano sem que ele tenha o direito de ser julgado e de se defender? Então eles ficaram preocupados, porque eles tinham ouvido Paulo falar que era judeu. Agora eles estão ouvindo Paulo falar que é romano, o que nos dá a entender então que Paulo tinha dupla cidadania. E então Paulo acaba não sendo ali naquele momento, né, julgado, ou melhor, açoitado, né? Então no dia seguinte, Paulo, pela recomendação dos soldados, vai ser apresentado diante do Sinédrio, onde estavam reunidos ali os escribas,
os fariseus, os saduceus, e novamente, né, as pessoas estavam esperando que Paulo apresentasse algum argumento, né, em sua defesa. Então Paulo, observando que a tribuna ali estava dividida entre fariseus e saduceus, ele então vai falar que ele é fariseu, filho de fariseu, e que estava sendo julgado por causa da esperança que eles tinham na ressurreição dos mortos. E Paulo já fez isso de uma forma proposital, para gerar realmente um tumulto, né? E as pessoas ali começaram a discutir, porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, também não acreditavam nos espíritos, né? Por exemplo, o Espírito Santo. E então ali começaram uma discussão, né? E os fariseus, dessa forma, para defender a sua doutrina, né, por crerem na ressurreição, nos anjos, eles vão falar que Paulo realmente não tinha culpa nenhuma, ele era inocente. Só porque eles imaginavam que Paulo poderia realmente ter recebido a visita e uma revelação de um anjo de Deus, né? Então naquela noite o Senhor vai aparecer para Paulo e ficar do lado dele e vai dizer para Paulo que da mesma forma que Paulo testemunhou dele em Jerusalém, o Senhor queria que ele testemunhasse também em Roma. Então aqui nesses versículos, capítulo 23, o verso 11, nós temos já uma prévia do que Deus tinha determinado para Paulo, que Paulo de qualquer forma iria chegar em Roma, porque Deus queria que o testemunho dele fosse dado diante deles, né? Então naquela noite, enquanto Paulo estava tendo essa revelação de Deus, os judeus se programam mais ou menos entre uns 40 homens e fazem uma aliança, né? Se privando até de comida, um voto de sangue para matarem Paulo. Mas o filho da irmã dele, né, acaba ouvindo a trama e vai avisar Paulo. Então os soldados, sabendo já do que eles pretendiam fazer com Paulo, eles se preparam, né, para que Paulo não seja pego e não seja morto injustamente. Então uma carta é enviada de Cláudio a Félix, né, para que ele fosse direcionado até Félix para ser ali julgado novamente, e que Félix também pudesse ouvir as acusações contra Paulo. Então nós vamos ver que Paulo passa pelo pretório de Herodes e depois ele vai ser direcionado a Félix. Chegando lá diante de Félix, nós vamos ver que Tertúlio, né, ele vai acusar Paulo, ele vai jogar as acusações que os judeus tinham contra Paulo diante de Félix, né, de tal forma que Paulo fica numa situação realmente embaraçosa. Agora, olha que coisa interessante, quando Paulo vai apresentar ali a sua defesa, ele vai dizer que realmente ele segue o caminho, né? Para quem não sabe, o caminho, ele está falando da fé que ele professava em Cristo Jesus, era assim que eram chamados cristãos, né? Os do caminho. Então Paulo diz que realmente eu sou um cristão, realmente eu sigo a Jesus e realmente eu tenho pregado aquilo que eu espero e aquilo que os meus irmãos também esperam, que é a ressurreição dentre os mortos. Eu quero te chamar bem a atenção para você ver o motivo pelo qual Paulo estava sendo condenado e qual era a sentença, ou melhor, a acusação contra Paulo. Então, Paulo vai deixar bem claro que o motivo da sua perseguição é a pregação e a fé que ele tem em Cristo Jesus, mas ele vai apresentar a principal doutrina, ou para muitos, uma heresia, né? Aqueles que não creem em Jesus. Era por causa disso que Paulo estava sendo preso. Ele diz assim no verso 20, ou então que esses homens que estão aqui digam que crime acham em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Então Paulo está dizendo, será que eu cometi realmente algum crime, algum erro, alguma falha? Né? Se eu cometi,
que eles digam qual foi o crime que eu cometi. E então o texto continua dizendo assim no verso 21, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Então Paulo vai falar que por essas palavras, que está aqui no verso 14 até o verso de número 16, eram por essas palavras que Paulo estava sendo condenado, pelo fato de ele seguir o caminho, ele crer que Jesus era o Messias prometido e pelo fato de ele pregar salvação unicamente em Jesus, sem a necessidade de se obedecer à lei. Mas a doutrina principal é essa: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Essa doutrina, ela é tão importante para o cristianismo como a água é para o corpo humano. Se nós que somos cristãos não cremos na ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Nós vamos ver isso na carta de 1 Coríntios quando estudarmos ela. Então um cristão que vai numa igreja somente para receber bênçãos materiais, ele não pode ser chamado cristão. Um cristão que vai à igreja porque crê e espera somente que Deus restaure a sua família, não pode ser chamado cristão. Um cristão que vai à igreja e ele apenas quer apresentar ali os seus talentos, como cantar, tocar, pregar, ele não pode ser chamado cristão. O cristão ele tem que ser movido por uma fé, e uma fé centrada em algo. E este algo que deve ser o centro da nossa fé é a certeza de que Jesus nos ressuscitará dentre os mortos. Nós vamos observar daqui em diante no estudo da Bíblia Sagrada que essa doutrina da ressurreição ela vai ser fundamental, né, na pregação dos apóstolos, nas cartas que eles vão escrever. Então um crente que não crê na ressurreição dos mortos, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo na igreja, né? Então nós precisamos ter uma fé madura, uma fé convicta, crer com certeza que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Aleluia. E então Félix sabia mais ou menos como que funcionava o caminho, né? Ou seja, o movimento cristão da época. Ele, não querendo realmente condenar a Paulo, ele manda Paulo ser preso, ficar guardado, mas diz que ele deveria ser bem cuidado com água e com alimento. Mas Félix era casado com Drúxila, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, Drúxila. E ela era judia, né? E ela cria aparentemente nas escrituras. Então eles vão ter um encontro com Paulo e Paulo começa a falar a respeito da fé em Jesus Cristo. Ele fala da justiça, fala do domínio próprio e fala do juízo vindouro. Quando Paulo apresenta estas doutrinas, observa novamente que a pregação de Paulo não está centrada em prosperidade, em bênçãos materiais, em casa, carro. Não é essa a pregação de Paulo. A pregação de Paulo é Cristo, é a cruz, é a ressurreição, é o julgamento, é a vida eterna e a condenação eterna. Quando Félix ficou sabendo dessas coisas, ouviu com clareza essas coisas, o texto diz que ele vai temer. Todo homem que ouve a mensagem do juízo final, a mensagem de um Deus que salva, mas que também condena, ele treme. O que tem faltado para a igreja são homens e mulheres que preguem a palavra verdadeira, que anunciem a palavra da salvação, mas ao mesmo tempo uma palavra de juízo, um Deus que salva, mas um Deus também que condena. E ele vai fazer com que Paulo fique guardado e ele quer oportunidades para conversar com Paulo novamente. Existe um interesse pelo que ele ouviu, mas nós sabemos também que existia um interesse por dinheiro, porque ele esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro para ser solto. E então Paulo, pelo que o texto nos mostra, vai ficar guardado ali na prisão por mais ou menos 2 anos, né? Até que Pórcio Festo assume o lugar de Félix. E Félix não queria ficar mal com os judeus, então mantém Paulo encarcerado.
que nessa manhã nós vamos entender que se tem algo que o crente precisa professar, não é o poder de Deus em abençoar, em prosperar e em curar as pessoas. Mas se tem algo que o crente precisa afirmar, precisa pregar e precisa defender, é que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou dos mortos, todos os que creem no seu nome e todos os que o buscam em espírito e em verdade serão ressuscitados com ele no último dia. Que essa fé, que essa doutrina esteja no meu e esteja no seu coração, e que nós venhamos buscar a Cristo não somente por bens materiais, mas para que naquele dia, no dia da salvação, nós venhamos ser ressuscitados e nos encontrarmos com Jesus nos ares. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos visto no decorrer desse estudo como a igreja primitiva cresceu e como homens valentes que eram líderes da igreja se doaram por ela, dando muitas das vezes a sua própria vida em favor da tua igreja. Nós vimos também, Senhor, como esses homens eram centrados na verdade, pregando a salvação somente em Jesus, pregando que Jesus veio perdoar os nossos pecados e que existe ressurreição dos mortos para aqueles que creem em Jesus, e muito mais do que a ressurreição, nele nós temos vida eterna. Dá-nos essa convicção, dá-nos essa certeza, essa ousadia, ao ponto de conduzirmos outras pessoas a crerem em Jesus e a buscarem em Jesus também a vida eterna. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.